dedicação. Vale a pena. Muito bom com a situação. Ele é formado em Administração de Empresas e pós-graduado em Economia pela Fundação Getúlio Vargas. Foi presidente reeleito do Secov, o Sindicato da Habitação, vice-presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção e diretor adjunto do Departamento de Indústria da Construção da Fiesp. E ainda vice-presidente da Confederação do Imobiliário dos Países de Língua Portuguesa e ex-presidente da Associação de Empresas de Loteamento e Desenvolvimento Urbano. Arena Livre tem a honra de receber Flávio Amari, secretário de Estado da Habitação. Vamos falar sobre programas da pasta e perspectivas de um setor que está diretamente ligado ao desenvolvimento econômico, à geração de emprego e renda. Comigo na bancada, o deputado Carlão Pinhatari, do PSDB, que é líder do governo nesta Casa de Leis. Muito bem-vindo à bancada. Obrigado, Jorge. Do Arena mais uma vez. Muito bem-vindo ao estúdio da TV Alesp. É um prazer conversar com o senhor, secretário. Obrigado pelo convite. Estou à disposição aqui, Jorge. Obrigado, Carlão. Estamos juntos aqui. Amigo. Fale do grande desafio que é esta pasta, a indústria da construção, para alavancar o emprego e a renda, como eu disse aqui na abertura, e principalmente o fato de estar do outro lado do balcão, né? Quem tem a visão do empresário e agora está no governo. Bem-vindo, secretário. Estou muito feliz de poder participar do governo João Dória, um governo inovador, com criatividade e, ao mesmo tempo, busca empoderar os secretários, dando liberdade, dando autonomia para os secretários trabalhar. Então, eu estou muito feliz. Um trabalho intenso, com muito mesmo trabalho, dedicação, acordando cedo todos os dias, dormindo tarde todos os dias, um trabalho de muita cobrança, mas também de responsabilidade. Então, estou muito feliz em poder participar do governo João Dória justamente por isso. E também ter a oportunidade de estar do outro lado. Carlão, a gente sempre esteve do lado de cá. Eu sempre estive do lado do empresário, cobrando o governo. E hoje a gente está do lado de cá, ou seja, do lado do governo, podendo atuar num processo de simplificação, de desburocratização, de inovação, acelerando o processo de produção habitacional no Estado. E outro lado de tudo isso, Jorge, é que a gente pode, com toda essa ação social, importante, de sonho que a gente faz com as pessoas, também alavancar o emprego, que é o outro lado da história. O setor imobiliário, o setor da construção, ele é forte gerador de emprego e é o que a gente mais precisa no nosso Brasil hoje, a geração de emprego e renda. Sim. Deputado Carlão. Eu primeiro cumprimentar o Flávio, amigo, e dizer que eu estou ficando velho, Jorge, porque eu sou amigo do pai dele, do Renato. Nós somos prefeitos juntos, o Renato, um grande amigo, um grande irmão, uma pessoa que eu tenho um carinho enorme. Foi prefeito de Sorocaba, eu era prefeito de Votuporanga, depois ele foi deputado federal, eu me elegi deputado estadual, e agora aqui com o seu filho, né, deixando a marca do empreendedorismo, na coisa. Flávio, você sabe que São Paulo é um dos poucos estados, ou se não for o único, que investe 1% na habitação. 1% do que é arrecadado do ICMS vai para a habitação, para a população de baixa renda. E que isso gera emprego, gera renda. Qual é a tua expectativa que você tem como secretário desse governo diferente, o governo do João Dória? Um governo que toda sexta-feira faz cobranças a todos os secretários, das 8 ao meio-dia, pontualmente, né? O que você acha? Como é que nós vamos ter aí esse ano de 19, o segundo semestre, de 2020, 21, 22, de expectativa para a população paulista? Eu acredito, Carlão, que trazendo a experiência da área privada, com apoio do nosso governador, com apoio sim também seu e dos deputados da nossa base, muito importante também, eu acredito que essa união vai fazer com que a gente consiga, de forma inovadora, com criatividade, buscar uma parceria para a gente potencializar a construção de habitações de interesse social no nosso estado. Essa parceria que é um programa que nós desenhamos, que é um programa que chama Nossa Casa. O programa Nossa Casa é uma parceria que a gente entende, onde os municípios entram com o terreno, o Estado entra com o subsídio, com o aporte do Casa Paulista, uma parcela significativa vem desse orçamento, como você bem colocou. O governador João Dória separou R$1 bilhão nos próximos 4 anos para que a gente possa potencializar e construir 60 mil moradias no estado de São Paulo. E a gente tem daí o complemento do Minha Casa Minha Vida, também com subsídio federal, e essa união do município, o estado e também do poder do federal com a iniciativa privada para poder potencializar a construção habitacional. E muito importante que tenha esse orçamento, como você bem colocou, Carlão, do ICMS,
para que a gente consiga, com o subsídio, aumentar a produção habitacional no estado de São Paulo. Sim. Secretário, o senhor falou de parceria entre governos, né? E para quem não tem a casa, não tem um CEP, né, para morar, ele não se importa se a casa é construída pela prefeitura, pelo estado, pelo governo federal, ele vai onde oferece. Mas como tem funcionado esse tipo de parceria com os municípios e principalmente com o governo federal? A gente sabe que o Minha Casa Minha Vida está andando de lado. Depois de 458 bilhões, né, 10 anos de programa, tem 50 mil unidades paradas. Quer dizer, como esse dinheiro pode ser carreado também aqui para São Paulo? Eu acredito muito no diálogo. Eu acho que é importante a gente ter essa conversa com os parlamentares, com os prefeitos. Já recebi na secretaria mais de 300 prefeitos, buscando construir alternativas, entendendo a realidade de cada município. Eu viajei o estado todo já, mas como presidente do Secov, de outras entidades, ou a passeio. Sim. Agora eu tenho viajado muito, já percorri 7 mil quilômetros nesses 4 meses e meio de governo, onde a gente pôde ali conhecer a realidade. Reunião com prefeitos, com lideranças, visitando a imprensa e que a gente possa, através desse diálogo, entender a realidade de cada um dos municípios e buscar qual é a melhor parceria. Eu acredito muito que a união dos esforços dos 3 entes de governo, a gente consegue potencializar a construção de habitações no estado de São Paulo. Seja com o município de São Paulo, que é muito importante e que também tem um déficit bastante grande, e seja com o município pequeno do interior paulista, que talvez tenha uma demanda até um pouquinho menor, com uma característica diferente até de necessidade e de problema, mas é o esforço em conjunto que faz com que a gente consiga atender melhor essa população. E viajando, conhecendo, dialogando, construindo juntos soluções customizadas para cada uma das regiões do nosso estado, nós conseguimos sim produzir mais, melhor, para atender a população de baixa renda. O programa federal é fundamental, mas também a gente precisa buscar alternativas ao programa, complementar ou não, mas buscando alternativas para atender a população. A população precisa, o déficit existe, e o nosso papel, quando o governador me convidou para participar na secretaria, é para atender a população de baixa renda, com criatividade, com processo de desburocratização, simplificar, inovar, digitalizar, ou seja, modernizar o processo de produção para atender a população e, ao mesmo tempo, também o efeito positivo que tem a secretaria, como eu já disse, que é a geração de emprego e renda. O senhor falou em déficit. É possível estimar o déficit aqui no estado de São Paulo, principalmente aqui na macrometrópole? Sim. Aqui é onde a região metropolitana é maior, Sim. mas o déficit do estado, e tem algumas fundações, escolas que fazem esse déficit, mas é de 1,2 milhão. Ou seja, a gente precisa de 1.200.000 famílias que têm algum tipo de problema. Mas não é só falta de casa. Sim. 60% do déficit habitacional é quando você tem o ônus excessivo do aluguel. Quando as famílias pagam muito caro o aluguel, Carlão. Então, essas famílias que gastam mais de 1/3 da renda, de 3 salários, é o ônus excessivo do aluguel. 24% é a coabitação. Quando mais de 2 famílias vivem na mesma casa sem querer viver. Eu já tenho visitado muitas casas no interior todo e a gente vê essa realidade acontecendo. 2 famílias no mesmo terreno. 6% é habitação precária. Aquelas favelas, aqueles espaços que precisam sim daí de uma atenção muito especial do Estado. E tem também um adensamento excessivo, onde mais de 3 famílias dormem no mesmo cômodo quando o imóvel não é próprio. Então é importante entender como cada município é composto esse déficit em cada município, para encontrar a solução específica para diminuir o déficit de maneira generalizada. Esse é o papel. É isso que eu tenho trabalhado e tenho buscado construir alternativas e soluções para cada pedacinho. Os problemas maiores são nas regiões metropolitanas. Sim. Mas a gente tem que buscar, junto com os municípios, ampliar, na verdade, a oferta de imóveis, desburocratizando o processo de produção. Todos os municípios que tiveram um processo ou têm um processo de aprovação rápido, tem menos problemas no déficit habitacional. Quando a gente burocratiza, restringe, limita, dificulta a produção pela iniciativa privada, nós também temos mais problemas sociais e mais necessidade de capital do Estado. Então, é importante trabalhar assim no Estado, mas num processo também com as próprias prefeituras, incentivando e desburocratizando o processo de licenciamento nas próprias prefeituras, até por empreendimentos privados, porque a gente consegue daí, com oferta da iniciativa privada, diminuir o problema social que é a habitação. Muito bem, deputado. A gente percebe, Flávio, que eu que sou do interior de São Paulo e que tive um prazer enorme, uma honra enorme ter sido prefeito da minha cidade,
Sua cidade, Votuporanga. Votuporanga, é minha querida cidade. E dizendo, Flávio, que você vai ter muitas alegrias, porque quando você sorteia uma família, né? Quando você entrega uma chave, muda a fisionomia, a gente começa a dar muito mais dignidade. Um caso muito rápido. Eu entreguei uma casa no desfavelamento na minha cidade, uma senhora de 59 anos, falou: prefeito, hoje vai ser o primeiro dia que eu vou tomar banho de chuveiro. Até aquele dia ela tomava banho de lata, porque era favela, não tinha água, não tinha esgoto. Então isso é prazeroso, né? Mas como você vê a parceria hoje, eu vi que foi feita uma PPP já aqui na capital de São Paulo, capital e a grande São Paulo, a macro região de São Paulo, primeiro terrenos muito caros, distantes da área de trabalho. O que você acha de construir, como a gente vê muito nos Estados Unidos, as zonas residenciais mistas, onde você tem habitação popular e também o comércio ou a indústria perto? Você acha que isso é um programa viável para São Paulo? Sim, eu acho importante. E o zoneamento dos municípios é muito importante para isso, Carlão. Quando eu coloquei aqui a dificuldade da produção em alguns municípios e a restrição que tem na construção, tem muito em relação ao zoneamento dos municípios. Então, eu acho que é um trabalho... Urbano. Zoneamento urbano, que é, na verdade, diretor, enfim, que é, na verdade, uma decisão do prefeito e da Câmara de Vereadores daqueles municípios. Então, um trabalho importante, eu acredito, também da Secretaria é explicar isso. É colocar esse ponto para os prefeitos e também levar essa discussão para os municípios. E daí eu estou falando de municípios maiores. Sim. Os municípios menores não tem muito esse problema, que é muito próximo. Sim. Mas falando de São Paulo, de Sorocaba, Campinas, dessa região, dessa macro-região que a gente tem aqui. Você pega um quadrilátero aqui, você pega Campinas, Sorocaba, Santos, São José dos Campos e fecha em Campinas, com São Paulo no meio, sim, deve ter 80% da população paulista. Exatamente. São 30 milhões de habitantes nesses 100 quilômetros de raio. E aqui está concentrado, obviamente, a maior parte também dos problemas. Então é importante a gente buscar alternativas, mas também a flexibilização. Um dos pontos do programa Nossa Casa que eu comentei, entre a prefeitura também colocar o terreno, é flexibilizar os coeficientes urbanísticos. Quando a gente permite com que naquele terreno, para atender a população de baixa renda, num programa habitacional, tanto do município quanto do estado, e a gente pode construir mais, a gente valoriza o terreno público. Então também é uma discussão importante que a gente tem que ter com os prefeitos nessa parceria do programa Nossa Casa para a gente potencializar a construção naquelas regiões de interesse social. De interesse social e dentro de áreas já consolidadas, como você bem colocou. Não é levar as pessoas mais simples morando longe e daí todos os problemas, os desdobramentos de ter que levar equipamento público, infraestrutura, a dificuldade de qualidade de vida. Então, se a gente conseguir trazer essas famílias para as áreas centrais, aumentando, potencializando a construção desses terrenos, nós conseguimos daí ter essas pessoas mais próximo do local de trabalho. A região central de São Paulo, por exemplo, tem 20% do trabalho e tem 3%, na verdade. Da população. Pois é. Ali. E a gente não consegue trazer para os centros das cidades essa produção habitacional por uma série de restrições. O nosso papel, e eu tenho trabalhado muito nisso, é construir solução para também ocupar os centros das cidades, seja de Santos, de Campinas, aqui de São Paulo, onde a Secretaria da Habitação é no centro daqui de São Paulo. Sim, a hora que chega às 6h30, 7 horas, 8 horas, aquilo ali fica tudo vazio. Deserto. Sim. Deserto. E tanto prédio para ser ocupado. Sim. Um estudo do Fernando Chucre, secretário aqui do município, diz que caberia 250 mil pessoas hoje nesse centro menor ali da cidade de São Paulo. Centro antigo. Centro antigo. E a gente não consegue por uma série de restrições, seja de patrimônio histórico, que tomba. Em vez da gente proteger, nós estamos criando problemas para nós de invasão e até de morte dessas famílias, porque é uma sequência. Você deixa um prédio vazio porque não pode reformar, construir ou habitar. Esse prédio é ocupado por famílias que precisam e não têm onde ir, e depois, na sequência, acaba tendo todas as ligações clandestinas, e daí a gente tem o quê? Em vez de ter uma solução e proteção ao patrimônio histórico, nós temos o contrário. A gente cria uma bomba relógio que pode a qualquer momento explodir, um problema social gigante, e com resultado que pode até ser a morte. Como aconteceu ano passado, com aquele prédio da antiga Polícia Federal, que veio abaixo com incêndio, matando 8 pessoas. O centro de São Paulo tem... O que a gente vê hoje nas grandes metrópoles no mundo todo são aqueles grandes prédios
que são transformadas em habitação popular, sem você descaracterizar a área externa dele. A fachada permanece. Apenas a área interna. Que é isso que é esse o projeto que... É o diálogo com o Compresp, com o Condefat, com o Corpo de Bombeiro, com o próprio processo de licenciamento e aprovação nas prefeituras, e aqui especificamente da Prefeitura de São Paulo, tentando construir, eu tenho feito isso, estou buscando com o secretário municipal solução, aqui, né? uma parceria para que a gente faça um processo de licenciamento em conjunto, para que a gente consiga conversar em conjunto e trazendo para dentro os conselhos de patrimônio histórico. Não estou defendendo, sob hipótese nenhuma aqui, a destruição do patrimônio histórico. Pelo contrário, eu acho que ocupar é proteger. Claro. O que a gente está fazendo é o contrário. Sim. Quando a gente diz que quer proteger e fala que aquele prédio é tombado, a gente acaba sacrificando o prédio e trazendo no médio prazo um problema social e até, eventualmente, um problema de desastre e de que a gente chama de acidente, e que não é. É uma consequência dessa restrição excessiva. É uma sucessão excessiva. de erros, né? Uma sucessão de erros. E como mudar essa cultura, secretário? Já visto que os terrenos centrais são caros, falam que estão ali para especulação imobiliária, e na verdade as cidades iam comprando os arrabaldes, os terrenos distantes. Aqui em São Paulo, a experiência que tinha lá no passado, anos 90, era de comprar terreno até fora da cidade. São Paulo comprou em Carapicuíba, comprou em Cotia para construir casa popular lá, porque o estoque de terrenos aqui tinha acabado e os centrais eram muito caros. Como se vira essa cultura hoje? Acho que a gente tem que buscar flexibilizar coeficiente urbanístico, construir mais. Sim. Aqui na cidade de São Adensar, Paulo, por inclusive. exemplo, a gente tem algumas limitações de construir 2, 3, 4 vezes, por exemplo. Quando a gente vai para Chicago, pode construir 20. Então não precisamos inventar nada de novo. A área é útil, né? A área do terreno de 1.000 metros. Isso, você pode fazer 20 mil metros. Pois é. Então a gente tem que buscar, e não precisa criar nada de novo. Vamos buscar exemplos. E não precisamos ir para Chicago ou para Nova York. Podemos pegar capitais europeias. Podemos pegar Lisboa, Paris, Roma. Como é que eles trataram? Eu estou trazendo esses temas para nós, essa legislação de capitais europeias, para que a gente possa discutir em conjunto com as prefeituras, porque se a gente resolve a solução até pela produção da iniciativa privada, diminui a produção, o problema social. E esse problema até policial, muitas vezes, que também é a consequência dessa ocupação desordenada ou até restrita dos centros das nossas cidades. Queria que o senhor falasse um pouco mais sobre o programa Nossa Casa. Parece que são 60 mil unidades. Como é que fica essa história? Dá um cheque de 30 mil, mais o financiamento, a pessoa paga uma parcela? Como é que é isso? Eu falei um pouquinho no começo, eu queria que você explicasse melhor. Isso. A ideia é que a gente consiga trazer um terreno dos municípios. Tem um projeto ali até no Carlão aqui na casa para debater um pouquinho, e é um tema importante para a gente debater, Carlão, do uso da área institucional de municípios que a gente pode trazer para programas habitacionais. O Carlão tem um projeto de lei aqui tramitando na casa que é muito importante. A Constituição. É uma PEC, né? Uma PEC. É muito importante esse tema e fomentaria muito a produção habitacional a custo zero para o município. Sim. São terrenos que estão lá hoje abandonados e que o município tem que gastar dinheiro para deixar ele limpo, cuidado. Sim. Um risco de uma ocupação, de uma invasão, e que a lei do Estado permite a transformação se for invadido. Mas se a gente for fazer uma ocupação regular, ele não permite. Que foi a grande sacada do Carlão quando ele fez a PEC. Então ele fez a PEC e falou, olha, pode transformar o terreno da área institucional numa área de habitação. Por exemplo, até outras funções. Eu defendo a habitação naturalmente. Mas o conceito do programa é usar esses terrenos... Pode ser usado o terreno, é isso? Pode ser usado os terrenos. Sim. Não deixar ele parado, né? O Flávio é mais jovem, né? Mas eu comecei com o empreendimento há mais tempo. Até a Constituição de 88, as áreas que a gente destinava aos municípios chamavam áreas de lazer. Não era verde, não era institucional. Isso tem muito ainda, principalmente nas cidades mais antigas, que os esquerdistas, dos ambientalistas, resolveram que aquilo era área verde. Sim. Quer dizer, Intocada. E se tivesse um tipo de mata ali, então, por os isso olhos que do satélite esse flagravam qualquer tipo de ocupação. Então, quer dizer, área de lazer é área de lazer. Porque você não precisava ter lá 5% de área institucional, 20% de área verde. Não, você destinava o seguinte, 25% ou 20% ou 15% de área pública. Chamava área de lazer. Era esse o nome que as prefeituras deram até a Constituição de 88. Aí na Constituição de 88, que houve todas as alterações que precisou dividir. E essas áreas hoje, secretário, estão atrapalhando o desenvolvimento econômico das cidades e encarecendo. Você levando cada vez uma cidade de 200 mil habitantes, que não é uma cidade grande, né, mas não é uma grande cidade para São Paulo, por exemplo, perto de São Paulo,
Eles têm lá 4, 5% da sua área central abandonadas, porque não se pode fazer nada. Ou vai se construir praças. E é exatamente essas áreas que eu gostaria de trazer para o programa Nossa Casa, porque o município já tem ela. Não vai necessitar. Já está urbanizada. Já tem infraestrutura, equipamento público, emprego, estudo, lazer, está pronto. E ali a gente pode até misturar um pouquinho, Lógico. como você bem colocou, as rendas. E esse é o conceito do Nossa Casa, é a gente trazer esse terreno com aporte do Estado. Como eu disse, o governador João Dória separou R$1 bilhão nos próximos 4 anos para que a gente possa complementar com o subsídio e facilitar e dar acesso à moradia para essas pessoas de mais baixa renda, complementando com Minha Casa Minha Vida e trazendo iniciativa privada para produzir mais, e melhor e mais rápido. Sim. Então, é essa a experiência que a gente traz da iniciativa privada, com total apoio do nosso governador, para que a gente consiga, com criatividade, dada até a dificuldade que a gente vê do programa Minha Casa Minha Vida, da faixa 1, que é para atender a população de mais baixa renda, o programa Nossa Casa vem nessa direção. E já tem, buscando a nossa secretaria, secretários do Pernambuco, Rio de Janeiro, querem conhecer. Já virou paradigma do pro Acre, país. Rio. Eu já recebi uns 5 ou 6 secretários aqui querendo entender melhor como vai funcionar esse programa. E a Caixa Econômica a mesma coisa, para que a gente possa, assim, espalhar esse conceito e levar para as famílias de mais baixa renda mais oferta de imóvel. Esse é o conceito principal do Nossa Casa. Eu sempre disse, Flávio, que desde quando foi lançado Minha Casa Minha Vida, eu acho que foi o maior programa de maior sucesso de distribuição de renda no Brasil. O senhor sempre falou isso, inclusive. Isso é claro. É lógico que houve um excesso no governo Lula lá atrás, que o cara fazia uma casa e pagava R$8 mil no total em 30 anos, prestação de 40, 50 reais. Não é isso que o povo quer. O povo quer ter condições, os 15% da sua renda. Sim. E São Paulo é um dos poucos estados, Jorge, que o cara que ganha um salário mínimo tem direito de ter casa. Porque é o sistema Robin Hood, né, Flávio? Que você coloca lá quem tem renda de 5 a 10 que vai subsidiar a construção de quem ganha até um salário, de 1 a 3, ou de 3 a 5 e de 5 a 10. Então é importante. E o secretário está na linha, na minha concepção, correta de trazer iniciativa privada. Faz bem, né? Faz bem melhor, mais rápido e mais barato do que o Estado. Sim. Secretário, ainda sobre esse programa, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a questão da parcela também. O deputado Carlão falou do Minha Casa Minha Vida lá nos primórdios, ainda 10 anos atrás, mas essa parcela é bem suportável para essa faixa até 3 salários mínimos, é isso? Sim, o conceito principal é que a iniciativa privada ofereça ao Estado, para atender uma demanda do município, uma parcela do empreendimento num custo mais baixo. Até porque esse empreendedor, essa iniciativa privada, está recebendo o terreno, está recebendo subsídio, algumas isenções tributárias, a contrapartida dele, e é uma PPP. Isso é uma parceria público-privada num outro modelo, mas o conceito é o mesmo. E daí oferece para uma parcela de mais baixa renda a possibilidade do acesso dependendo da renda. Quanto menor a renda, maior o subsídio do Estado, maior o subsídio do governo federal, podendo até entrar do município. A cidade de São Paulo tem também um programa de complementação do subsídio. O município de São José dos Campos tem também a Casa Joseense, que também é um processo de complementação do subsídio. Tem incentivado os prefeitos a fazer a mesma coisa. E para atender essa população de mais baixa renda, a prestação também é menor. E é proporcional, ou seja, quanto menor a renda, menor a prestação. Uma característica muito parecida como já existe na própria CDHU. CDHU é assim também. Tem uma produção habitacional. Hoje nós temos 16 mil unidades em obras no estado de São Paulo espalhado, e a gente tem feito muito sorteio de casa, entrega de casa. O Carlão participa com muita frequência. A gente vai mostrar um deles. Então, no próximo o Carlão tem participado bastante. E a relação é essa mesmo. Quanto menor a renda, menor a prestação, que é, na verdade, o papel do Estado, de atender essas famílias que são mais carentes. E como remunera o parceiro privado? Eu queria entender um pouco dessa mecânica e do quanto sai desse futuro mutuário, vamos dizer, que vai estar pagando. Um pedaço do empreendimento, Jorge, ele vai entregar para o Estado, para os municípios, para atender essa população de mais baixa renda, de 0 a 3 salários. Um outro pedaço do empreendimento, ele vai vender no mercado, também com subsídio do Estado, e daí a gente recebe
a sua parcela e uma contrapartida. E quem oferecer mais para o Estado vai ganhar esse chamamento, essa licitação, para poder construir o que a gente objetiva de 60 mil unidades no Estado. Unidades habitacionais, a remuneração para o Estado. Sim, ele vai. O conceito é: vamos entender um terreno, vamos receber um terreno com pacote de benefícios, Sim. subsídios, isenções, e o empreendedor, a iniciativa privada, vai oferecer ali 30% do empreendimento, 40% do empreendimento. Quem oferecer mais ganha o processo, e essa parcela que o Estado recebe para atender a demanda do município também é numa parcela de um valor de parcela mais baixo. E quem está nesse outro pedaço pode comprar, vai pagar um pouco mais, mas também conta com o nosso subsídio menor, naturalmente, Sim, porque sim. já é uma população de mais baixa, mais alta renda, recebe um pouquinho, mas também alta renda, mas até 5 ou 6 salários. Porque isso é bom para o prefeito também, que é parceiro quando oferece os terrenos. Eu digo isso porque muitos têm que pagar o tal de bolsa aluguel, né, deputado Carlos? Sim. Eu imagino... Eu vi um número em São Paulo esses dias que eu fiquei assustado no município, né? 12 mil famílias. O Estado hoje paga 9 mil para 9 mil famílias. O Estado, 9 mil. Dentro desses 9 mil, 5 mil é no município de São Paulo, 4 mil basicamente na região metropolitana. O meu papel é enxugar isso, para atender essa população, buscar oferecer imóveis para essas famílias e construir a solução para todas elas. Mas é um número muito significativo. É muito. O valor tanto do Estado quanto dos municípios. Por ano é um valor assustador, né? A gente gasta 35 a 38 milhões, varia um pouquinho, porque alguns entram, outros saem, mas é na ordem de 35 a 38 milhões do nosso orçamento para atender esse auxílio moradia. Um programa como esse cai como uma luva, porque diminui essa... É exatamente a minha intenção. Duas, diminuir, obviamente, o custo para o Estado e, ao mesmo tempo, atender essa população que precisa realizar o sonho da casa própria. Sim. E, às vezes, pagando mesmo, Jorge. Essas famílias não querem de graça, querem pagar. Claro, Estão dispostos a pagar. Mesmo que não tenha renda oficial, que seja uma renda informal, como boa parte da nossa população, eles podem pagar um pouquinho para quem ganha menos, um pouco mais para quem ganha um pouco mais. Enfim, construir uma solução para que essas famílias saiam desse problema da bolsa ou do auxílio moradia, como a gente for chamar, e são 9 mil no Estado. Imagina aqui em São Paulo, quando um prédio como aquele que pegou fogo no centro, né, em maio do ano passado, ou mesmo agora, mais recentemente, a favela do Cimento, e aí a prefeitura precisa ficar distribuindo cheques, porque as pessoas ficam sem endereço, até para procurar emprego depois, como fica, né, a vida. E com um programa como esse, resolvemos 2 problemas, Sim. na verdade, com um programa como esse. É o objetivo, é atender, na verdade, a população de mais baixa renda e buscar também diminuir no orçamento do Estado essa parcela que hoje traz uma importância bastante grande no nosso orçamento. Bom, no próximo bloco a gente vai falar mais de outros programas da Secretaria de Habitação do Estado de São Paulo. Em discussão, Arena Livre volta em instantes. Estamos de volta com o programa Em Discussão Arena Livre, hoje conversando com Flávio Amari, que é secretário de Estado da Habitação, e no intervalo o deputado Carlão Pinhatelli estava muito curioso em saber aqui do programa Cidade Legal. É isso, deputado? É isso, eu acho que é um programa de extrema importância para a legalização fundiária do Estado de São Paulo do perímetro urbano. Eu acho que é muito importante se você pudesse falar um pouco sobre esse programa para a gente. Hoje nós temos no Estado 10 a 11 milhões de domicílios. Desses 10 a 11 milhões, 3 milhões não têm a escritura definitiva. 30%. 30% não tem. E eu não estou falando só aqui, Carlão, de imóveis de baixa renda. Isso vale também para áreas importantes de alta renda em todo o Estado de São Paulo, inclusive na cidade de São Paulo. O papel do Cidade Legal, obviamente, é focar na regularização das famílias de baixa renda. Nós temos hoje um trabalho muito intenso, convênio com 529 municípios. Nós temos feito entregas de título de regularização quase todas as semanas e de volume grande.
Nós já fizemos mais de 3.000 entregas só nesses 4 meses de governo e temos ainda vários que já estão prontos para que a gente faça a programação e o agendamento dessas entregas do título. E é muito importante. Quando as famílias não têm a propriedade, elas não têm incentivo para manter a casa organizada, limpa, até bem estruturada. As famílias acabam não tendo ali um espaço para a estrutura do estudo, de saúde. Então, o título de regulação é muito mais do que um papel. Questão da cidadania sucessão também, não é? A sucessão, as pessoas têm problema na sucessão, acabam não pagando impostos. Eu vejo muito no momento de entrega, a pessoa falando, eu quero pagar o IPTU. Porque o pagar IPTU significa que aquela propriedade é reconhecida pelo Estado. Isso também traz um efeito positivo até para o poder público, que começa a receber o IPTU ou um ITCMD, que é um imposto também na sucessão. É importante, então, para o Estado e é importante para as famílias. E dentro da Secretaria nós temos o programa Cidade Legal, como o Carlão bem colocou, onde a gente busca acelerar o processo em parceria com os municípios de regularização. A lei última, são várias legislações que já tiveram em nível federal. Sim. A última, que é a 13465 de 2017, possibilitou com que esse processo de regularização fundiária nas áreas urbanas sejam mais rápidos. Então a gente tem feito sim um trabalho muito intenso com os municípios, pedindo até para o governador alocar um pouco mais de recurso, tirando de outras áreas da nossa própria secretaria, para que a gente possa incentivar o investimento e fomentar a produção dessa regularização em vários municípios do estado. Isso depende muito também de cartórios? Tem uma burocracia a ser superada? Tem, a gente precisa primeiro fazer um levantamento topográfico, planealtimétrico do bairro, geralmente em bairros horizontais. Nós não estamos falando aqui de imóveis da CDHU, estamos falando de imóveis de maneira geral. Ali, então, levantamento planealtimétrico, depois um cadastro social para saber quem mora, aonde, quanto tempo mora, para saber exatamente o que a gente está fazendo. Uma identificação de problemas ou não ambientais, para que a gente possa construir a solução. Enfim, tem todo um rito que o Estado já tem a expertise dentro do programa Cidade Legal e faz isso em parceria com os municípios. Na última análise, depois de tudo bem feito e elaborado, se emite a DECUA, Declaração de Conformidade Urbanística e Ambiental. O Estado faz isso, o Programa Cidade Legal emite a DECUA. E com esse documento, nós levamos ao cartório. Eu estou em tratativa com a Associação dos Registradores para que a gente faça isso de maneira digital, tirando o papel, que é uma diretriz do nosso governador, tirando o papel e digitalizando processos. Não é digitalizar a burocracia. Vamos melhorar o processo e digitalizar. Então é assim, a parceria com a associação é que a gente emita essa DECUA e digitalmente os cartórios possam fazer com que esses títulos fiquem registrados. Então tem todo um rito e a gente tem buscado fazer isso e eu quero bater recorde disso. Eu quero fazer mais do que tudo que já foi feito antes. Com muito trabalho, aliás, com esse e a legislação ajudando. Com esse passivo de 3 milhões, secretário. Tem muito trabalho pela frente. Muito trabalho pela frente aí, né? Eu queria também saber, no tocante ainda a esse programa, se vai ter custo. O senhor falou que é uma faixa de renda mais baixa. Vai ter custo essa regularização? Não, a lei... Isso é importante dizer, porque a gente lembra do caso da Sabesp, quando tinha aquela dificuldade para levar a rede de esgoto, a pessoa não tinha o dinheiro para ligar. Então a rede estava ali na porta de casa, mas eles não ligavam. Se tiver um custo muito alto, proibitivo, talvez a pessoa não consiga. A lei federal, a 13465 de 2017, disse que tem 2 tipos de regularização. Eu vou simplificar aqui. A de mais baixa renda e a de alta renda. Tem um nome específico ali. Mas, obviamente, a de alta renda tem que pagar. Agora, a de baixa renda, na legislação federal, fez com que os cartórios façam isso gratuitamente para a população. O Estado já faz isso em parceria com os municípios e não cobra nada por isso. Ou seja, é um programa de regularização do Estado em conjunto com os municípios. Então, para aquela população de baixa renda, o custo é zero. Ela vai ter, obviamente, que pagar depois de regularizado o IPTU. Mas, como eu disse, eles pagam esse imposto com muito orgulho e vontade de pagar, porque é um reconhecimento público da propriedade. Então, além de trazer esse benefício social, traz também um benefício até tributário para o município, para o Estado e para a União. Então, é uma ação importante também sob a ótica econômica, não só social, mas também sob a ótica econômica. CDHU? Vamos falar do CDHU agora, né, Flávio? Eu acho que o CDHU é um grande transformador de vidas, né? Eu acho que eu imagino isso. Eu vejo hoje, quando você vai entregar uma casa de CDHU, casas de 3 quartos, com pé direito altos. Existe alguma mudança no sistema habitacional que o CDHU
que na sua gestão vai fazer, ou nós vamos continuar com esse programa de construção de casas com a qualidade que nós temos? Eu não tenho dúvida que não vai mudar, né? Os terrenos todos urbanizados. Mas vai haver alguma mudança no CDHU sobre isso? Hoje a CDHU já produziu 550 mil unidades, Carlão. Então hoje tem 16 Há quantos mil... anos? Acho que é 20, 25 anos. Acho que é na década de 90. E hoje nós temos 16 mil unidades em produção, que nós temos feito muito sorteio, entrega, e a ideia é que a gente possa continuar. Dentro da nossa programação, do nosso plano de governo, a entrega é de 40 mil unidades nesses 4 anos. Esse é o que a gente tem buscado no nosso planejamento entregar e buscando atender as cidades menores. As cidades maiores, eu acredito que o programa Nossa Casa é mais adequado e que a gente possa espalhar, na verdade, por todo o estado, as casas da CDHU. Eu tive uma curiosidade de ver quais municípios não foram atendidos. 14 municípios nunca tiveram uma casa da CDHU. 14.645. Da história toda, eu liguei para os 14 prefeitos. Falei, prefeito, vem aqui tomar um café comigo. Fiz uma reunião com os 14 prefeitos. Olha, nós queremos, a CDHU quer construir um conjunto habitacional no seu município. Trouxemos uma reunião importante lá no Palácio com o secretário Marco Vignoli. Ali nós construímos junto essa reunião e fizemos com 14 prefeitos. Os prefeitos ficaram surpresos, porque eles não sabiam, nós chamamos para uma reunião e demos uma notícia boa, ou seja, vamos construir nesses 14 municípios um conjunto habitacional da CDHU com todas as características de sustentabilidade, energia solar, fotovoltaica, enfim, que tem assim uma característica buscando a sustentabilidade na construção. Secretário, como é mudar a vida das pessoas? É importante que se diga, como falou aqui o deputado Carlão Pinhatari. A gente tem até uma peça publicitária do governo do estado, eu queria apresentá-la. É um VT muito curto, né, secretário? Vamos mostrar aqui sobre essa entrega e a dinâmica dos sorteios, né, e da entrega das chaves. Vamos assistir agora essa peça. Tivemos em Areópolis, São Manuel e Pratânia. Dia cheio, com muita emoção, sorteio de 400 casas. Aparecida Donizete Faria de Oliveira. E tive a oportunidade de conhecer, depois de sortear o nome da Dona Aparecida, visitar a casa dela. Deus abençoe. Obrigado. Fiquei muito feliz quando a gente sorteou. E ela e o marido trabalham com reciclagem. Eu pude constatar ali no quintal da casa dela todo o material que ela coleta e paga aluguel. Hoje ela paga R$500 de aluguel. E meu marido, ele tem o corpo queimado, tem hepatite, tem tontura, não pega em lugar nenhum, né, para trabalhar. Foi muito gostoso poder participar, principalmente conhecer a realidade da vida da Dona Aparecida e sua família. E agora nós vamos chegar aqui, eu quero vir aqui para entregar, ainda vamos fazer de um jeito para entregar a chave, eu quero entregar essa chave para você. Nossa, eu recebo de coração, recebo. E a gente entrar na outra casa depois, a casa nova. Promessa é dívida, secretário. Eu vou estar lá e tenho feito isso em todos os municípios que eu vou. Eu acho que é importante a gente não só olhar com os olhos, mas sentir com o coração. E para a gente sentir no coração, é isso que faz a gente sentir. É a gente poder viver, conhecer, pisar no chão, sentar no sofá, conversar, abraçar. Ou seja, é isso que nos motiva a trabalhar e entendendo a realidade, conhecendo a realidade das famílias. Então, em todos os sorteios, entregas de casa ou entrega de título, eu tenho buscado conhecer. Isso foi de surpresa. E é sempre essa quantidade. O senhor falou de Areópolis, que é ali próximo de Bauru, né? Sim, Areópolis, São Manuel. São Manuel. É sempre aquela quantidade de gente num ginásio assim? Sim, acaba sendo milhares 2.000 pessoas, 1.500 pessoas. Então, é um momento de muita emoção que a gente vive ali. É muito intenso. E a gente não sabe quem vai sortear. Então, no caso da Dona Aparecida, a gente sorteou, me convidei para ir na casa dela para conhecer, ela ficou muito feliz, me recebeu, e a gente tem feito isso em todos os municípios. Reservo ali 20 minutos, 30 minutos em cada um desses eventos para que eu possa fazer isso. E está sendo muito bom, Carlão, porque é uma oportunidade para a gente, como eu falei aqui, sentir com o coração e motivar o trabalho, para que a gente consiga, entendendo a realidade, fazer mais para atender essa população. Estou muito feliz de fazer isso, está sendo muito gratificante para mim, pessoalmente, para motivar o trabalho. O senhor também já vivenciou essa experiência? Ele já faz isso há muito tempo. Eu estou chegando agora. Não, mas é prazeroso. Você sabe que o Covas, quando eu comecei a acompanhar a política, o governador Covas, as entregas, todas ele ia. Todas, sem exceção. Ele tirava lá 2 dias por semana e só fazia isso. Normalmente era sexta e sábado, o dia todo.
E é um prazer, né? Você melhorar, você sabe que as pessoas, um dia eu perguntei para a mulher, a senhora vai me dar quando? Ela falou, só vocês ir embora daqui. Entendeu? Porque ela quer, gente, vamos desocupa que né, nós estamos perdendo tempo aqui. Mas é isso, eu acho que é importante. E o Estado hoje, mesmo com pouco atividade econômica muito ruim que nós estamos tendo no país, infelizmente, né? Pela falta de investimento que está tendo dos empresários, de não saber a reação do governo federal, se vai passar, que eu acredito que vai passar, que a Previdência passa, que melhore o ânimo. E tem que melhorar o ânimo do empresário. Se você olha hoje, Flávio, eu estive na Secretaria da Fazenda, arrecadação de ICMS, então, janeiro e fevereiro, o Brasil vai bombar, não sei o quê, arrecadação de ICMS subindo. Aí, março já deu uma equilibradinha, abril já despencou. Perdemos o que nós ganhamos. Efeito das notícias ruins. E é ruim para a habitação, é ruim para todos. Mas eu queria falar um pouco também, Flávio, do programa de Vila Dignidade, que eu acho que é de grande importância e de grande relevância para quem não conhece ou para quem que você pudesse falar um pouco sobre a Vila Dignidade. Vila Dignidade tem 18 unidades instaladas no estado. É um programa que atende ali num condomínio, num bairro de 20 a 28 pessoas. São idosos com condição de locomoção. Normalmente são doentes, só, né? Mas que são sós, que não têm família e que estão em situação de vulnerabilidade. Então eu peguei esse projeto, fui conhecer. Eu escolhi uma das cidades, fui para Jundiaí. Acho que 1 ou 2 meses atrás, fui conhecer e entender como funciona o programa. Conversei, passei 1 ou 2 horas ali, cheguei de surpresa, Carlão, no condomínio, no Vila Dignidade, para conhecer. Então sentei, todos quiseram que eu entrasse na casa, fui tomar café com um, café com outro, e sento um pouquinho ali. Tive a oportunidade de conhecer o projeto. Mas eu quero buscar um aprimoramento, repaginar o projeto. Então nós estamos estudando dentro da Secretaria de Habitação, junto com a Secretaria de Desenvolvimento Social, porque isso é uma ação em conjunto no Estado, nas 2 secretarias, e também com os municípios, porque a gente constrói, a Secretaria de Desenvolvimento Social ajuda, mas quem faz a operação é o próprio município. Sim. Nós temos hoje, então, 18 já construídos em operação, nós temos hoje 15 municípios que já ofereceram o terreno e a predisposição de ter o Vila Dignidade, e eu gostaria de ampliar um pouco mais até esse projeto, porque eu acredito muito nele, gosto dele. Ele é customizado para essa geração, vamos dizer. Exatamente, mas eu quero dar desenho uma repaginada. Universal, tudo. Todas as casas da CDHU têm desenho universal. Então você recebe ali, você não tem o cadeirante só que entra, mas você pode visitar as outras casas. Numa dessas visitas eu visitei o Pablo. Na cidade ele não tinha entrado na cozinha da casa dele do passado, porque era com escada. Então na casa da CDHU, todas as casas têm desenho universal. Voltando para o Vila Dignidade, então, nós estamos buscando dar uma repaginada no programa para, num modelo mais moderno, fazer com que essas famílias tenham talvez mais espaço de compartilhamento, de convivência. Né? E não precisa ter uma casa enorme, precisa ter um espaço social grande. Então nós estamos fazendo isso em conjunto, Secretaria da Habitação, com a Célia Parnes, que é secretária de Desenvolvimento Social, e as equipes técnicas das 2 secretarias, para que a gente tenha ali um projeto novo para apresentar numa dessas reuniões de secretários. Eu acredito que mais 1 ou 2 semanas nós vamos apresentar isso para o nosso governador, para que a gente tenha ali um novo projeto e, dando essa repaginada, ampliar a atuação do Vila Dignidade no nosso estado de São Paulo. Ele é construído junto onde tem terreno do CDHU? É um desenho diferente? Não, nada a ver. Não, esse, por ser considerado um equipamento público, ele pode utilizar as áreas institucionais, que foi um pouco do nosso debate no bloco anterior. Sim. Então ele é considerado um equipamento público. Então é menos custoso para os municípios. A gente tem que buscar ali áreas planas, porque... Tem parcela nessas casas, Flávio? Como parcela? Paga? Não é paga, porque essa propriedade ela não é transferida para as famílias. Ah, tá. Então as famílias ali, eles vivem ali por um período e depois a prefeitura define, tem uma renda, você pode ali ter até 1, 2 salários de renda, vulnerabilidade, pessoas que vivem sozinhas, então não tem pagamento, porque a propriedade continua sendo nossa. Então não é transferida a propriedade. E a prefeitura faz essa gestão com uma ação social, eventualmente E a ideia minha é buscar alguma coisa mais, uma medicina mais preventiva. Sim. Customizar
isso buscando exemplos de outras regiões, até do mundo. Nós estamos construindo, vai ficar muito bacana esse novo modelo, essa nova Vila Dignidade que nós estamos fazendo. O senhor fala que as pessoas moram sozinhas, ou seja, ele não pode passar essa casa, digamos, para filhos, para netos, isso não é o caso. Ali o conceito é famílias idosos com um companheiro ou companheira, não é? Mas que são sozinhos. Então, é solteiro ou é casado, mas não são com famílias. Eles moram ali individual e só estão ali porque não tem a família. O conceito é justamente atender esses idosos que não têm para onde ir e que precisam do apoio do município, do Estado. Esse é o conceito de Vila, mas não doentes. Então, ali vivem os idosos que têm uma condição de locomoção... Uma autonomia. Autonomia. A palavra adequada é autonomia. Sim. Secretário, ainda no tocante à Vila Dignidade, aí os prefeitos ficam curiosos. O senhor falou que já existem 18. 18, né, unidades? 18 que já estão instaladas, funcionando, já estão construídas. Há muitos anos, né, Flávio? Há muitos anos. No início dos anos 2000, no meio dos anos 2000. E depois, acho que foi 2007, 2009 que foi construído. E depois nós temos hoje 15 municípios que já manifestaram interesse e nós estamos ali costurando... E unidades que já estão urbanizadas essas áreas. Áreas que estão já dentro com infraestrutura e que os municípios oferecem para a Secretaria a avaliação, tanto da habitação quanto do desenvolvimento social, para que a gente ali customize um projeto específico para aquele terreno, que varia de 15 unidades até 28 unidades. O programa Vila Dignidade tem algumas regrinhas até para facilitar a convivência. Não pode ser um conjunto muito grande, porque não há convivência. Claro, então, ali as pessoas têm que conhecer um outro, ter o diálogo, o compartilhamento. E foi o que aconteceu em Jundiaí. Eu cheguei ali, um estava na casa do outro e todo mundo conhece todo mundo. É muito gostoso isso, porque a gente vive ali um conceito de vila. Pois é. Então, não é um condomínio, um bairro gigante, não. É uma vila mesmo, em que a gente tem ali as pessoas convivendo e que é o objetivo. Com o diferencial, que a gente já falou aqui em 60 mil unidades do Nossa Casa, mais 40 mil da CDHU. Sim. E a ideia é espalhar por todo o estado o Vila Dignidade. Aliás, eu lembro aqui, né, deputado, que muitos deputados estavam ali fazendo pedidos, né? Vila Dignidade não era praticamente centenas, né? Tinha deputados que tinham centenas de pedidos de criação do Vila Dignidade na sua cidade, né? Ou na sua região. Hoje virou uma ferramenta de... Você imagina você não ter um local onde morar, né? Comprar uma coisa, não ter onde entregar. Os caras de favela, de coisa, é isso, né? Os caras que moram em morros. E eu acho que a oportunidade que o Flávio está trazendo, pela mentalidade jovem, de empreendedor, da iniciativa privada, e com um governo que é mais rápido do que se passou, não é fazendo críticas aos governos anteriores, nós não temos essa característica, mas um governo mais jovem e mais rápido, para que a gente possa melhorar. Isso o Flávio vem fazendo com muita rapidez, aprendeu muito rápido, né? Já conhecia do que ele está fazendo, já conhecia do negócio habitação, né? e de loteamentos, enfim, e agora está conhecendo a dificuldade. Qual que você acha que é a maior dificuldade hoje na Secretaria da Habitação para você conseguir produzir mais casa? Além da falta de recurso financeiro que está passando. Outra história. Acho que a dificuldade é da estrutura pública mesmo, deputado. A hora que a gente está acostumado nas nossas empresas, que eu me afastei agora, onde a gente aperta um botão e a coisa está pronta no dia seguinte, e se não tiver, você tem como costurar e buscar alternativas para agilizar o processo, a dificuldade da máquina pública é essa, a demora de tudo isso. Agora, por outro lado, eu acredito que o governador João Dória me convidou e convidou outras pessoas também da iniciativa privada para transformar essa dificuldade e buscar criar mecanismos, formas, enfim, para que a gente faça isso acontecer de forma rápida. E eu tenho feito isso, também motivando a equipe. No meu primeiro dia na secretaria, eu convidei todos os funcionários para fazer com que eles também estejam envolvidos no processo e que a gente possa, não precisa inventar muita coisa nova, vamos buscar experiências positivas em outras regiões do Brasil, em outras regiões do mundo, como a gente falou aqui no bloco anterior, dos prédios antigos, vamos pegar a experiência de capitais europeias, do Vila Dignidade, vamos buscar experiências que já tem, e já existem muitas, de outras regiões do mundo para atender a população mais idosa, que cada vez é maior número do nosso país.
país, no mundo como um todo. Sim. Então a gente buscar experiências... Graças a Deus está envelhecendo. Pois né? é, porque bem, a opção a isso é muito ruim, que é a morte, né? Então é muito bom verdade, isso. A troca não é correta para nós. Né? Pois Bom, é, já então- chegamos aí à média de vida superior a 76 anos. Então é importante a gente buscar experiências bem-sucedidas do mundo e trazer isso daqui para cá. E fazer com que essa agilidade da iniciativa privada seja contaminada positivamente e fazer com que essas pessoas também da área pública façam tudo isso. E eu estou sentindo que eu estou conseguindo. É difícil, mas eu estou conseguindo motivar essas pessoas, a nossa estrutura da CDHU, da Secretaria da Habitação, para que a gente junto costure e customize processos novos, projetos novos, com criatividade e trazendo essas experiências de outras regiões para trazer novidade para o nosso Estado. Secretário, também provocando o senhor aí no tocante à criatividade. O senhor veio do setor da construção civil, né, o Secov. E como acelerar a produção de casas e moradias com padronização, com industrialização? Porque muito se constrói ainda tijolo sobre tijolo, como faziam os portugueses há 2 séculos. Sim. Bloco sobre bloco, ainda com muito desperdício. Quer dizer, como fazer construções mais limpas, canteiros melhores, mais racionalizados? A gente está evoluindo bastante. Acho que só para complementar a pergunta do Flávio, do Jorge, Flávio, você tem hoje um sistema construtivo americano que é completamente diferente do nosso, né? Que eu não vejo aqui no Brasil ainda muito pouco, muito pouco. Não é viável para o Brasil isso, para São Paulo? Eu acho que sim, e nós estamos nessa direção. Ou seja, a gente olhar agora os canteiros de obras de hoje, eles são diferentes do que era 20 anos atrás. Sim. Claro que nós não temos ainda um robô que coloca um tijolo em cima do outro. A gente Nem não está queremos, vendo isso aí. com tanto desemprego. Também ainda, não é tão bom assim que tenha não podemos já. pular né? essa fase. Mas a a gente- transformação, as pessoas se adaptam a Vão se outra. qualificando, adaptando. como Vamos, era o vamos lá. cortador de cana, que hoje é operador de uma máquina. Mas a gente não vê ainda muito o robô colocando um tijolo em cima do outro. Mas se a gente olhar os canteiros de obra de hoje, olhando com o canteiro de obra de 10, ou 20 ou 30 anos atrás, até a própria completamente legislação de resíduos em nível federal, até as obrigações e as responsabilizações que nós temos que ter com o meio ambiente e até com o descarte do resíduo, faz com que esses processos construtivos sejam aprimorados. melhores. Sim. E estão sendo feitos assim. Sim. Quando a gente vê grandes conjuntos, a gente vê o processo produtivo, construtivo, sendo mais eficiente. Até porque traz mais rentabilidade para as empresas. Sim. Mas isso vale para as empresas maiores. Quando a gente vê naquela construção ainda individual, ou de 2 ou de 3 casas, Sim. ainda nós não temos essa tecnologia. Essa tecnologia ela está concentrada nas empresas que produzem em grande escala, em larga escala. Mas eu acho É uma linha de produção que eles já têm, né? Então, acho que com o tempo, é um processo que a gente está vivendo. É bom também ainda que tenha, assim, o pedreiro, o servente, aquele cara que assenta o azulejo, Sim, sim. o que faz... Porque a gente acaba também fomentando o emprego. Mas é uma tendência que vai acabar acontecendo e daí vão ter que ter essas adaptações naturais do trabalho e do emprego. Alguma pergunta ainda? Estamos já partindo para o encerramento. Eu vou deixar 2 minutos para o secretário para as Flávio, a considerações gente finais. vê, hoje nós temos aí 16 mil casas em construção no Estado. Deve ter perto de 50 mil pessoas trabalhando nessas obras. É mais ou menos isso? Não, é 3 E, pessoas. na verdade, por... são 16 mil da CDHU e nós temos 31 mil que é vinculados ao programa Casa Paulista. Tá. Então, nós temos, sim, uma força muito importante e é, sim, como você bem colocou no início, deputado, a importância que tem a destinação dos recursos para a Secretaria da Habitação. Porque não é só atender a área social e a importância do sonho da casa, mas também a geração de emprego e de renda. Porque a cadeia da construção, ela gera muitos outros desdobramentos. Não é só o tijolo, é uma sequência na indústria da construção que gera muito emprego, renda e até arrecadação tributária também. Sim. Secretário, o que faltou dizer? Fale dos programas, das perspectivas futuras. O senhor está rodando o estado todo, né? Sai daqui, já está se preparando para uma outra viagem. Como fica, por exemplo, esse diálogo que o senhor está tornando permanente com os gestores municipais, os prefeitos, está levando para as últimas 14 cidades paulistas, né? Um prédio do CDHU, uma construção. Fale um pouco das perspectivas futuras. Eu vejo muito entusiasmo no senhor. Eu estou feliz com o trabalho. Na verdade, é um trabalho, como eu disse no comecinho da nossa entrevista, é um trabalho muito desgastante, Sim. intenso, até com uma forma de trabalhar do nosso governador João Dória. Eu costumo brincar com ele que eu trabalho 12, 13, 14, mas ele trabalha 15, 16, 17. Então, o ritmo é muito forte, mas ele também é um grande líder que nos motiva a trabalhar cada vez mais
para atender a população, principalmente que mais precisa de todos nós, dando liberdade para que a gente construa soluções com criatividade, buscando simplificar processos, desburocratizar processos, digitalizar, mas para isso é importante também essa relação, aprender, conversar, construir, o diálogo é muito importante, conhecendo a realidade também de cada região. Eu tenho reservado, como o deputado disse, que o Mário Cova fazia 2 dias aí para fazer as entregas. Eu tenho feito isso também, uma viagem por semana. Eu reservo um dia da semana para viajar pelo interior, mais perto ou mais distante, não importa. Já viajei por todas as regiões administrativas do Estado de São Paulo, nesse pouco tempo de governo que nós tivemos, com o intuito não só do sorteio da entrega, mas conhecer a realidade das famílias, conversar com o prefeito, visitar o jornal ou a rádio, ou seja, aproveitar essa viagem para aprender um pouquinho de cada região do Estado e que essa customização nos possibilite construir mais, melhor e entendendo a realidade de cada uma das regiões. Foi um prazer ter participado com você aqui. Espero poder estar aqui mais vezes, vou estar sempre à disposição de vocês. Obrigado, Carlão, pela disposição de estar tarde aqui com a gente e trabalhando bastante, como sempre, porque nós temos reunião toda semana cedinho com o nosso governador. Cedinho. Não é fácil a nossa vida. De segunda às 7 e de sexta às 8. É bom e também. Quando a sexta não dá, a reunião passa para o sábado, porque sábado, o governo João Dória também é dia de trabalho. Muito bem. Chegamos ao final. Críticas, sugestões ou comentários pelo endereço eletrônico arenalivre@al.sp.gov.br. Secretário, muito obrigado por seus esclarecimentos. Volte mais vezes. Foi um prazer conversar com o senhor. Obrigado. Muito obrigado, deputado Carlão Piantari. Muito Jorge. obrigado por sua audiência. Até o próximo Em Discussão Arena Livre. Eu espero você. Vale a pena. Vou passar.